tecnologia, né? E a gente vê agora recentemente, acho que ano passado, teve um fato bastante curioso para a reflexão. Um milionário americano, se não me engano, da Califórnia, queria dar um presente para a filhinha, uma criancinha, e encomendou de um cientista, bancando milhões de pesquisa, um coelho com pelo fosforescente. Tá? E o cientista deve ter recebido muito mais do que ele deve ganhar lá como cientista do governo ou de alguma instituição. Demorou algum tempo e produziu um coelho de pelo fosforescente para o pai dar esse presente para a criança. Aí a pergunta que eu falei, para que isso? Ou mesmo aí vem aqueles médicos ou cientistas, não, mas nós precisamos procurar a cura do câncer, a cura do Alzheimer, a cura do não sei o quê. Aí elas começam, fazem umas perguntas assim que incomodam as pessoas. Será que a busca dessa pesquisa é realmente tão necessária assim? Será que nós vamos morrer muito, se não muito mais, assim, se não encontrar a cura de uma determinada doença específica? Né? Enfim, ele quer pensar profundamente essas atitudes, que a maioria das pessoas acha que é assim, tem que pesquisar cada vez mais, tem que produzir mais tecnologia, tem que continuar trocando celular todo semestre, entendeu? Enfim, esse tipo de comportamento não cabe na ética. Então, hoje o homem possui um grande poder sobre o destino, e isso nos remete para além dos conceitos de toda a ética anterior. Então, hoje o homem possui grande poder sobre seu destino e isso nos remete para além dos conceitos de toda a ética anterior. Antes, o homem não tinha essa capacidade, a sua ação não tinha esse alcance. Então, na época de Aristóteles, na época do Kant, não tinha energia nuclear, não tinha essa quantidade de lixo enorme, não tinha extinção das espécies. Eles não podiam pensar uma realidade que eles não viviam. Isso é a tarefa nossa. Né? O que não quer dizer que se deve esquecer a tradição da filosofia em relação à ética, muito pelo contrário. Jonas diz, como esse assunto não está esgotado, nós não chegamos a uma conclusão definitiva, nós temos que consultar tudo que foi pensado sobre isso. Olhar os filosofistas, olhar o criacionismo, olhar o dualismo e fazer reflexões críticas. Nenhum pensamento do passado pode ser rejeitado. Todos devem ser levados em consideração. Então, a tecnologia transformou exercícios hipotéticos do passado em projetos realizáveis. Temos um poder de fazer excessivo em relação ao poder de prever, de dar valor e de julgar. Sem a sabedoria necessária frente ao desconhecimento das consequências, a prudência, defende Jonas, a prudência de uma contenção responsável pode ser a melhor alternativa. A ética da responsabilidade, então, começa pelo reconhecimento das consequências de nossos atos no futuro do qual nós não participaremos. Essa também é uma outra diferença das éticas antigas para a ética do futuro. A ética do futuro, as éticas antigas, elas são contemporâneas, regem as relações a nível intersubjetivo, ou seja, envolvendo só os seres humanos. Né? A ética do futuro não, ela leva em consideração o futuro, leva em consideração todos os seres, especialmente os seres vivos, mas todos os seres, porque leva em consideração a biosfera, que é um meio fora do qual não há existência viva. Né? Então, a ética da responsabilidade começa pelo reconhecimento das consequências de nossos atos no futuro do qual não participaremos. Aí vale a pena repetir a sua máxima, né? Haja de tal maneira que a sua ação não comprometa a existência humana autêntica no futuro. Então, na busca pelos fundamentos dessa nova ética que a era tecnológica exige, Jonas quer identificar os princípios dessa moral e considerar suas relações com a política. A relação entre ética e política, sempre fundamental, se torna ainda mais agora devido ao maior alcance da ação do homem, tanto em relação ao espaço quanto em relação ao tempo. Uma ação hoje é cosmopolita e pode durar séculos. Né? Uma usina nuclear que tem um acidente, esse fato vai repercutir, vai